Vamos começar essa história entendendo por que nossos antepassados deixaram Portugal, sua terra natal, e vieram para cá. Isso tem a ver com o café, que chegou ao Brasil graças aos franceses, em 1727, através da Guiana Francesa, vindo da Etiópia. No início, o café foi plantado na região norte, em pequenas propriedades do Maranhão, e depois no Nordeste. Já no século seguinte, espalharam-se as plantações nas regiões Sudeste e Sul, entre os atuais estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Entre os anos 1800 e 1930, a cafeicultura foi a principal atividade econômica do país. Por volta de 1850, o café era responsável por quase metade das exportações brasileiras. E de onde vinha a mão de obra? Principalmente dos escravos. Em 1831, a Lei Feijó, em alusão ao então ministro da Justiça na época, padre Diogo Antônio Feijó, proibia o tráfico de escravos, trazidos então da África para o Brasil. A Inglaterra exigia o fim desse tráfico até 1830, mas como a lei foi feita só para inglês ver, sem fiscalização, os escravos continuaram a chegar. Por isso, nas décadas de 1830 e 1840, os proprietários de fazendas de café, a classe política em ascensão, ainda não estimulavam a imigração, já que continuavam a ter a mão de obra escrava. Mas a partir de 1850, as coisas mudaram, e o principal motivo foi a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz foi a lei que proibiu o tráfico de escravos. A lei foi promulgada no dia 4 de setembro de 1850. A lei foi elaborada pelo ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara. Foi a primeira das leis que aboliram gradualmente a escravidão no Brasil. Pois é, Eusébio de Queiroz também assinava Coutinho. Qual que é a diferença entre a Lei Feijó de 1831 e a Lei Eusébio de Queiroz de 1850? A diferença é que a Lei Feijó foi meio que uma lei para inglês ver. Manja o ditado? Então, assim, foi uma lei que foi criada naquela época, mas não teve nenhuma fiscalização. Foi mais para, de certa forma, ceder ali à pressão da Inglaterra. Agora, já a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, aí o negócio foi mais pesado, ali o negócio foi mais hardcore. Realmente foi levado a sério, teve fiscalização. Se você, inclusive, se você pegar uma tabela que vai mostrando o índice, né, a entrada de escravos no Brasil, quando chega em 1850, o negócio cai. E agora, quem iria trabalhar nas lavouras de café? Se a cafeicultura está em expansão cada vez mais, e agora não entra mais escravos no Brasil por conta da Lei Eusébio de Queiroz, você precisa ter mão de obra de outros lugares. E aí, então, que o governo brasileiro começa a patrocinar, começa a investir nessa imigração de trabalhadores europeus vindo aqui para o Brasil para atuar principalmente nas lavouras de café. Começa a aumentar o número de imigrantes portugueses. Até porque, com o crescimento da população em Portugal, um número cada vez maior de camponeses não encontrava trabalho por lá. A economia portuguesa não andava bem e os pequenos proprietários rurais foram se empobrecendo. Além disso, os mitos de fortuna fácil no Brasil, da época do período colonial, ainda eram ouvidos entre os camponeses portugueses. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o paraíso tropical não era bem como os imigrantes esperavam. A situação dos imigrantes não era nada fácil. A princípio, estabeleceu-se o sistema de parceria para o trabalho nas lavouras. Por esse sistema, o imigrante cultivava a terra de grandes fazendeiros e dava boa parte da produção para eles. Esse sistema não deu muito certo não, pois os fazendeiros de café estavam acostumados ao regime de escravidão e tratavam os recém-chegados de forma semelhante aos seus antigos escravos, o que gerava conflitos e descontentamento. O governo pagava todas as despesas de viagem e os fazendeiros se responsabilizavam pelas despesas iniciais e de adaptação dos colonos. Dessa forma,
os colonos passaram a ter melhores condições de vida e remuneração pelo trabalho. Alguns dias depois da assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, o imperador Dom Pedro II assinou a Lei de Terras, privilegiando os latifúndios, ao determinar que a única forma de acesso à terra seria comprá-la, e não com a simples posse, como nos tempos do Brasil colônia. Dessa forma, com a necessidade do registro e demarcação de terras, o governo imperial arrecadaria mais impostos e taxas. Esse valor seria usado para financiar a imigração estrangeira, estimulando a vinda de mais imigrantes. O governo brasileiro ainda tinha um outro motivo para estimular a vinda de imigrantes europeus. Aliás, um motivo bem desagradável e extremamente racista. Foi um projeto criado pela elite brasileira no século XIX, visando o embranquecimento da população. Pois é. Com a imigração, núcleos portugueses surgiram em cidades e vilarejos que cresciam graças ao café, no sul de Minas e próximos à divisa entre São Paulo e Rio. Mas como a lei de terras dificultou aos imigrantes comprar seu próprio terreno, muitos deles deixaram o campo e foram tentar a vida na cidade grande, Rio de Janeiro e São Paulo, trabalhando nas novas indústrias e no comércio. Após a abolição da escravatura, em 1888, o número de imigrantes aumentou ainda mais. Entre 1888 e 1898, entraram no Brasil quase 800 mil italianos e mais de 240 mil portugueses. Vamos focar em um casal de imigrantes portugueses, mas fica para a próxima parte. Ei-los que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Ei-los que partem, velhos e novos, ei-los que partem, velhos e novos.